Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio de Negócios, Resenha e Verdades. O podcast para os empreendedores ou aquele que está querendo empreender. Aqui ao meu lado desta mesa maravilhosa, a melhor bancada do universo, Thiago. Cada episódio tá melhorando. Viu? Boa noite, minha amiga. Você tá bem? Tudo bem, e Tá você? bom. Boa noite a todo mundo que tá assistindo. Quem tá chegando agora, se inscreve aí no canal, tem muito conteúdo bom. E aí, quem tá aqui hoje pra... Hoje tem uma dupla aqui, ó, É? pesado, viu? Pessoal aqui, ó, cuidado com o que a gente vai falar, senão vai ter processo. Ixi, é hoje. Pessoal, se apresentem. Caio e Vanessa, esses são os nossos convidados de hoje. Olá, pessoal. Olá, tudo bem? É muita câmera. Eu olho pra cá. Cadê o pessoal? Ali, pessoal, tudo bem? Contem um pouquinho sobre vocês. Sim, quer começar, Caio? Sim, eu vi um episódio de vocês que o moço falou assim, eu me chamo tal, tenho tantos anos, não sei o que, moro aonde. Mas mais ou menos assim. É que foi antes da vodka isso. Depois da entendi. vodka. Entendemos. Não, mas assim, ó, só pra você entender, pra dar uma introdução pra vocês, sim. assim, conta quem são vocês, principalmente, né? Qual que é o papel da empresa de vocês? Pode fazer o merchan, a gente não cobra no final isso não. Pode só- passar um Instagram. Não tem jabá. Pode passar o Pode. Instagram, fica à vontade, e aí depois a gente vai começar o nosso podcast de verdade, vamos dizer assim, né? Bacana. Entendi, ó. Falaram que eu preciso colocar o microfone mais pra cá, ó. Então vai, puxa aí. Pronto. Gente, o meu nome é Caio, eu sou advogado. E advogado não porque eu queria ser desde sempre. Inicialmente, eu queria fazer medicina, de verdade. Depois, quando eu passei no vestibular, eu passei para gerontologia. Gerontologia, ninguém sabe o que é. Todo O mundo que pensa. é, Giro? Não faço ideia. Cuida de As girafa? pessoas Isso acham- é verdade, né? Não? As pessoas acham que é odontologia, né? Mas não é de girafa. Ah, entendi. Gerontologia é um curso que se faz para cuidar de idosos. Então é como se fosse um enfermeiro padrão especializado na melhor idade. Só que aqui no Brasil não tem um campo muito vasto para gerontologia. Eu achava o curso muito legal, porque eu fazia na USP, era fácil de passar, passei e fiz o primeiro ano. Só que quando eu percebi que não tinha campo para trabalho, que eu ia ter que ir lá para o Japão, que é onde eles de fato contratam, né, esse tipo de profissional, porque lá é muito mais longe e tudo mais, eu saí do curso e falei, irmão, agora eu preciso fazer algum curso que de fato eu consiga emprego no Brasil, não quero ir para o Japão. Não. E daí eu prestei outro vestibular na USP também para marketing. Ah, tudo a ver. Tudo bem os campos. próximo, né? Aham. Eu prestei para marketing porque era o que tinha no mesmo campus que eu estudava lá da USP e eu achei que era um curso interessante. Passei, só que não fiz. E daí eu comecei, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? O que eu vou fazer da vida? Vou ser um Que vagabundo. sobrou da lista, né? Que E daí aconteceu? eu fui em uma aula do curso de Direito, lá em Mogi das Cruzes, com um amigo do meu pai. Meu pai é formado em Direito, mas nunca advogou, nunca tirou OAB, nada. E eu fui com uma aula com ele, gostei. Foi daí que eu falei, bom, eu vou fazer Direito. Ainda bem. E entrei na faculdade de Direito e conheci a minha melhor amiga, a senhorita Vanessa, que está aqui do meu lado. Pois é. Foi uma parceria muito boa, né, Caio? Muito boa. E fizemos a faculdade de Direito juntos. E depois, quando eu estava trabalhando aonde eu tinha feito o meu Ela primeiro passava estágio, cola pra você? Ou... passava cola pra mim. Então, Trabalhista, amiga boa, ótima. Trabalhista, eu não sabia nada. Ela que me passava cola de tudo. Eu sentava sempre atrás dela. E daí eu falava, Van, eu preciso que você me passe cola de trabalhista, senão eu vou ter que refazer a matéria. Assim, eu dura, né? Ela ficava assim, toda, ó. né? Ela Travada, ficava não sou dura, a e dona daí eu- moça da cola, não. Daí eu ficava atrás dela, assim, bom, se a Vanessa colocou essa, daí eu já ia fazer. E daí, quando eu tava no meu primeiro emprego, que foi na congregação, a Vanessa falou, e na JGM eu tinha 2 empregos naquela época, congregação e JGM. E daí a Vanessa me chamou e falou, Caio, eu comecei a pegar uns processos, tal, só que eu não tinha passado na OAB ainda. Daí ela falou, por que você não presta a OAB e tenta fazer alguma coisa comigo aqui pra gente conseguir pegar um volume maior de processos? Daí ela me chamou para trabalhar com ela, daí eu fui fazer o cursinho, passei na OAB e estamos até hoje trabalhando Olha. juntos. Até hoje deu bem certo, né, Caio? Agora eu vou deixar ela falar um pouquinho. Então vai, mas conta a sua história até você encontrar o Caio, A vai. minha é um pouquinho mais longa, porque eu sou um pouquinho mais velhinha. Bom, gente, meu nome é Vanessa.
Minha primeira formação é em letras. Eu sou professora de língua portuguesa e inglês, hoje mais só língua portuguesa. Eu leciono há quase 20 anos já. Então, minha primeira formação eu fiz letras, fiz especialização, fiz um mestrado em linguística. Falei, bom, é aqui que eu vou ficar, né? Vou amarrar meu jegue. Só que o direito foi sempre uma paixão muito antiga. Eu sempre quis, né? Sempre tive muita vontade. A época lá atrás de letras eu não fiz direito por questão de acesso mesmo, condições financeiras e tudo mais. E eu me deu um insight assim, eu falei, vou tentar prestar, né, vestibular, vou tentar prestar para direito. E não falei para ninguém, só quem sabia era meu esposo e minha mãe, porque eu falei, bom, se eu ver que não é nada disso, É segredo. Ninguém ficou sabendo da minha gafe. Essa parte eu já não sabia. Verdade. Aí quando eu estava já no 4º semestre, que eu comecei a divulgar, né, falar que eu fazia direito, porque eu falei, não, é isso mesmo, é isso que eu quero, gostei e vou ficar aqui. E aquele medo da OAB, né, que a gente inicia a faculdade de Direito já pensando na OAB. Eu preciso passar na OAB, porque advogado sou eu, se eu não passo na OAB. Ela já foi uma das primeiras da sala a passar na OAB. Mas graças a Deus foi um obstáculo que eu venci, eu passei, eu estava no 9º semestre de faculdade, então... Ela era nerd da turma. Ela sempre foi a mais inteligente da turma. Não é, assim. porque eu era a tiazinha da turma. Não, eu cheguei no primeiro semestre, não sei se você vai lembrar, tinha uma ex-aluna minha na nossa sala. Ah, que legal. Uma ex-aluna minha do Dom Bosco. E ela falou, oi, Pro, queria me esconder. Oi, Pro deve ser demais, né? Oi, Pro, foi o crime da mala. Professor Mas, sempre é enfim, professor, né? Então, não, tudo Pro bem. é Pro, né, gente? E na nossa sala tinha uma ex-professora minha. Olha lá, tínhamos, você vendo, dos dois É verdade, lados. de cursinho. É. Que ela era professora de história e ela ficava brigando com outro professor de Maria história. Cláudia. A Maria Cláudia. Que hoje ela é... Um abraço, passou Maria com- Cláudia. Um Maria abraço. Cláudia. se Mandar tivesse pra ela, assistindo, ela Manda um é- comentário Ela aí. é ótima. Fala se eles eram super bons alunos. inteligente. Ela Manda um é pix auditora também. fiscal. Manda um pix Auditora que você fiscal. deve estar rica Isso, também. riquíssima. Viajando o mundo. Enfim, e aí eu me formei, né, terminei a faculdade, já tinha passado no AB, quando eu colei grau já tinha, né, já dei entrada na carteira da ordem. E aí eu ainda com receio, eu sou aquela que fiz estágio, eu parei até um tempo de lecionar para me dedicar a isso, então eu fui estagiária. Eu lembro que tem um filme daquele ator que ele foi estagiário depois de bem mais velho, eu me vejo muito naquilo, né? E fiz estágio, eu estava trabalhando no escritório de advocacia, né, perto de terminar a faculdade. Aí eu falei, bom, mas aqui não estava me agregando muito. Eu tinha minha filha pequena, minha bebê, eu tenho uma filha de 14 anos, Clarice, beijo, mamãe. Clarice, sua mãe tá aqui. Tá? Adoro, apaixonada. E eu falei, não, eu preciso fazer alguma outra coisa, eu preciso me dedicar, eu preciso ter um pouco com a minha filha, porque foi essa época da faculdade, a época da OAB, que a segunda fase, né, foi bem pesada, porque eu prestei, assim, impensadamente, e passei. Eu falei, agora eu preciso passar a segunda fase. Então, foi um período muito complicado, não tinha muito contato com ela mesmo. Então, eu falei, preciso de fazer alguma coisa para mudar isso. E saí do escritório, voltei a lecionar no período da manhã e falei, à tarde eu vou começar a advogar. E comecei com a cara e a coragem, minha primeira audiência, né, morrendo de medo e tal. E começaram a surgir algumas coisas e eu tinha contato com o Caio. Eu falei, poxa, né, Caio, eu sabia do potencial, da inteligência dele. Isso é verdade também? Ou... Não é verdade, não é mentira não, tá? Ele fica fazendo essa cara aí, mas o Caio, ele é muito bom. E aí, né, senão não ia estar comigo, se fosse contando aqui. Não, ela que é boa, Aí eu falei, Caio, né, poxa, presta saber, você tem potencial, vamos trabalhar junto. E começamos, né, Caio? Aí ele passou, aí foi um processo, foi outro, quando a gente viu, a gente ficou ainda um tempo sem oficializar, né, essa questão do escritório, ficamos trabalhando. Sem CNPJ. Sem CNPJ. Ah, que legal Um ouvir período. isso aqui com sim. 2 contadores. Sim. Que vocês... entendi. Eles começaram Não, mas- legal, eles começaram Não, mas legal. aí nós, assim, tínhamos, como tinha, a gente ainda não tinha essa coisa ainda da sociedade unipessoal, era uma coisa meio nova. Então, ainda como advogado, a gente podia, porque a gente, né, aí depois a gente viu a necessidade, apareceram alguns contratos que a gente precisa formalizar. Tem empresas que só contratam se você tiver CNPJ. CNPJ. Exatamente. Isso é um item importante quando Sim. você está começando o seu negócio. Né? Super Sim. importante. Porque no Hoje começo você em fala, dia- eu não vou ter esse custo, não vou ter esse custo, vamos deixar pra lá. Sim, tal. é porque eu era autônoma, como advogada autônoma. E ele também, aí, na verdade, unimos as forças, só que chegou um momento que ele falou, não, vamos formalizar. A gente precisou, né, cara? Sim. Apareceu um contrato com uma rede de imobiliária muito... E a gente tem que fazer a toque de caixa. Foi bem
né? Mas, ó, normalmente é assim. O contador gosta disso. Chega no escritório de contabilidade e fala assim, então, eu preciso abrir uma empresa que eu precisava ter emitido uma nota fiscal ontem. Como é que a gente faz? exatamente. Dá pra fazer ainda hoje? Sai o CNPJ hoje, não é assim? Mas os Exatamente. milagres vocês têm que produzir, a gente também, muitas vezes, né, Caio? Vários milagres. A gente recebeu uma proposta da Lopes, aqui do Tatuapé, que ela agora é do Tatuapé, mas era Lopes da Moca. E o dono da Lopes Moca perguntou, vocês não querem fazer o nosso jurídico? Sim. Só que eu preciso que vocês tenham CNPJ, porque a Lopes é franquia. Só que o franqueador, ele só deixa contratar jurídico ou qualquer outro prestador de serviço com CNPJ. Pessoa jurídica. E daí a gente foi para fazer o CNPJ, eu batia lá na OAB, porque é tudo na OAB. É tudo diferente, OAB né? e depois Receita, não é JuSesp. E daí eu batia na OAB toda hora, pelo amor de Deus, eu preciso do meu CNPJ. E preciso do meu conta bancária, com uma loucura, né? Levava chocolate pro pessoal da OAB, até que saiu o nosso CNPJ. Comprando o pessoal da OAB com Dicas, chocolate. primeiras dicas da noite, leve chocolate Por na favor, OAB código que de dá ética. certo. Comprando com A chocolate. comissão de ética não assiste. Falava, ó, é o seguinte, eu preciso do meu Eu CNPJ entendi pra porque a hoje, Natália tá pôs bom? chocolate aqui nessa Viu? mesa, cara. Tá Tem um entendendo? rolo rolando aqui. É mensagem subliminar. E daí saiu e a gente conseguiu fechar o contrato com a Lopes. Sim, Foi sim. por isso que a gente formalizou Não realmente teve jeito, a não empresa. tivemos escapatória, né, Caio? Mas foi bacana, foi bom. E a empresa de vocês chama como? Zanioli Carrari, né? Zanioli, desculpe, né? Não falamos nosso sobrenome, porque o advogado ele é conhecido pelo sobrenome. Então eu sou Vanessa de Paula Zanioli Baraldi, mas Zanioli é meu sobrenome de solteira, da loja do meu esposo. Então eu queria minha marca, o meu nome, Entendi. enfim, Zanioli. Ah. E o Caio... E, ó, o meu nome, a Natália já sabe, Caio Oberdan Coque Carrari. Vamos Olha ficar que- só no Caio. É, melhor Né? só Caio. Só tá para explicar, ótimo. né? Zanioli Carrari, advogados associados, né? Pô, você nem começou, doutor. É verdade, a gente nem tá chamando vocês de você é doutores. colocada, A gente né? precisa... Sem Você é problema. muito mais Isso já é outra coisa. É. Nossa, meu Deus do céu. É. O pessoal, teve gente já que eu tive que brigar porque a pessoa falou pra mim, eu não vou te chamar de doutor porque você não tem doutorado. Doutorado, é. E eu não faço questão nenhuma que me chame de doutor, até porque fica um pouco pedante. Mas... Mas há situações que É, precisa, há situações exato. que Quando totalmente você necessárias. percebe que a pessoa tá fazendo isso de propósito, daí eu Sim. mandei, daí eu fui lá, eu pesquisando no Google, cadê o decreto de Dom Pedro I? Daí eu falei pra ele, Honores. tem um decreto de Dom Pedro I que concedeu o Sim. título honorífico de Sim. doutores para os advogados, para quem passa na OAB. E esse decreto não foi Revogado. até hoje. Portanto, você vai me chamar de doutor, sim. E daí só assim que eu continuei com ele. Eu sabia que Existe, tinha alguma existe. coisa que Mas- advogados e médicos podem É. ser chamados de doutores, ainda que não tenham doutorado. Também é título honorífico. Mas É. você sabe que eu penso em um dia, sei lá, em algum momento da minha vida, bem distante, minha filha já, né, lá, eu penso um dia fazer um doutorado por conta disso. Eu falo, Eu não, eu também. tenho mestrado. Quando eu pensava em fazer o doutorado na área de educação. Foi quando eu engravidei. Aí a Clarice virou meu doutorado. Você tem mestrado na área de educação. Em linguística textual, meu mestrado. Meus sentimentos. É. Eu fiz mestrado também, eu quase morri. Fiz Mackenzie, meu mestrado Mackenzie eu fiz. Legal. Gostei, foi uma experiência muito gratificante. Na época eu tava, né, era aquilo que eu queria, que eu almejava. Fiz com o objetivo até de partir para a educação do ensino superior e tal. Foi muito pauleira, porque eu terminei uma especialização, eu estava no último semestre da especialização, pintou o processo seletivo, falei, vamos tentar. Quer dizer, então juntou o início com a entrega do TCC da especialização, eu fiz ali na Cojai, na PUC, ali, sabe, me fugiu ali, aquela região. Na Consolação. E aí foi muito punk, mas foi muito gratificante. E o Mackenzie não te chama até hoje pra fazer doutorado? Que até Então, hoje, eu até hoje eles recebo. me ligam. Não, eu recebo. Professores, recebo é. e-mails, recebo mensagem. Tem lá a minha tese de mestrado, tá cadastrada no banco lá. Sim. É muito legal. Às vezes eu recebo e-mails assim, projetos em que você foi citada. Só que tem um e-mail que eu recebi lá que você tem que pagar um valor para saber, para eles passar a lista exata das pessoas que usaram. Eu falei, não vou pagar nada não, mas tem. Tá parecendo que eu fiz um teste Pois de é. QI uns dias atrás, tinha que pagar pra saber o resultado. Até agora eu não sei o resultado. Falou, Você quis não pagar quero muito saber caro. meu potencial. Eu não, deixa fiquei quieto. 1 hora fazendo esse teste de QI, fazendo tudo direitinho. Falei, né? É que foi tão superestimado, cara. Tem que pagar. Eu acho que eles te cobravam e falavam, tem certeza que você quer saber? Então eu vou te cobrar o acho que o dinheiro. último teste Ó, é pra ver não se divulgar, você ia
eu vou cobrar. Foi tipo assim, eu acho. E agora eu não sei o meu QI por conta disso. Né? Mas é assim, eu acho que aprender, né, estudar, nunca é demais, né? Eu sempre gostei muito de estudar, de me aprimorar. Agora inclusive estamos planejando, queríamos fazer esse ano uma pós, mas o ano que vem, acho que vai ficar para o ano que vem, né? Na área jurídica, no direito, que a gente já começou, né, Caio? Acabamos interrompendo na época da pandemia. Eu falo a gente porque a gente... É tudo em dupla, pelo jeito, né? Junto, assim, vamos fazer, vamos, né? É porque nessa coisa de ensino digital é muito complicado. A gente começou a fazer uma pós digital, né, à distância, nós não gostamos, porque a gente achou uma baderna. Assim, as aulas são de uma forma um pouco estranha, não dá para você tirar dúvida daquele teste a teste com o professor. Hoje em dia, eu já conheço pessoas que fazem faculdades à distância, a coisa já está bem mais aprimorada. Mas é a coisa isso é uma linha tênue. Poucos anos, 2, 3 anos antes, a coisa era muito bagunçada. Então a gente não gostou. Talvez hoje em dia já esteja melhor. Eu acho que tudo veio com a pandemia, né, gente? No começo eles tiveram que improvisar, eu acho. Eu mesmo, eu leciono, né, até hoje, eu tenho algumas aulas, e foi um momento de muita apreensão, assim, para quem era da educação. A gente teve que se reinventar. Então, eu acho que hoje talvez esteja entrando um pouquinho no eixo dessa coisa do ensino à distância. Ainda no curso superior até tinha uma coisa, agora você pensa isso nos outros segmentos, né? Então, assim, eu acho que talvez hoje, né, Caio, nossa experiência não seja tão frustrante. Porque vão se aprimorando. Eu sou professora, então eu gosto mesmo de professor. Eu falo, sentir, assim, cuspo na sua cara. Né? Eu gosto dessa coisa do tete a tete. Mas a gente caminha para uma era que, né, vai... Ela pode ser tanto prof como doutora, né? Então. Dependendo do público que encontra ela, né? E quando fizer doutorado vai ser doutora, aí doutora. Aí eu quero ver falar que eu não sou doutora, você vai ver. Eu vou falar que eu fiz. Mas você vê como as coisas mudaram por causa da pandemia. A gente praticamente não atendíamos ninguém virtualmente. É verdade. E hoje em dia, por conta da pandemia, inverteu. É verdade. A gente só atende praticamente virtualmente. Quase nada Ninguém mais quer vir até o escritório. Quase nada presencial. Tanto que o nosso escritório é coworking. Inclusive, né, falando dessa coisa de início, nós chegamos a montar um escritório físico. Tivemos uma sala, né, Caio? Antes da pandemia. Sim, antes da pandemia. Quando que vocês abriram o escritório? O escritório foi... Faz uns 6 anos, mais ou 6 menos, anos, né? 6 anos. Então, nós montamos a sala, né, Caio? Foi muito gratificante. A gente mobiliamos aquela coisa, um cafezinho. Cafeteira foi muito chique, bacana, roda do podcast aqui. Comprava internet. Tudo. Só que o que aconteceu? Nós tínhamos uma sala no prédio comercial, que ficava próximo ao metrô ali da Vila Prudente. Era um prédio novo, tudo. Só que o que a gente percebeu? Que para a questão da captação, para angariar alguns clientes, ali onde nós estávamos, não estava funcionando. Eu falei, não, Caio, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar isso. Estava nichando muito só para a Zona Leste. Né? Foi daí que a gente decidiu ir para o centro. Então, assim, foi gratificante. Sim. Né? Tivemos essa experiência. Hoje, não digo que nunca ter dessa fonte, nunca beberei mais. Sim. Mas hoje, principalmente com o advento dessa coisa da pandemia, é muito mais prático, né? Hoje o home office, a coisa da telecomunicação, mudou tudo, né? Na nossa rotina mudou tudo. Eu já fiz divórcio pelo WhatsApp, sim, que eu vi o casal para assinar o divórcio. Eu não vi os clientes o tempo inteiro. Então tá bom, marcado, doutora, ok. Assinaremos tal dia. Só leva as cópias autenticadas. Doutora Vanessa, oi, vamos assinar. É você que é minha advogada. Então, é sério, isso não é brincadeira. Então, assim... Que legal, né? Nós vivemos um momento que não seja importante, por exemplo, nós temos clientes que são mais conservadores, sim, né, que preferem, inclusive a gente tem um valor aí de hora reunião para reuniões virtuais e para reuniões físicas, né, com outro valor. Vocês contaram um pouquinho aí de como começou, espaço físico e tudo mais. Conta pra gente um perrengue de início de escritório, assim. Logo que vocês abriram, assim, o que vocês falaram? Cara, aquela coisa que deu vontade de desistir, falar, não quero mais. Ai, gente, olha, eu acho que um dos maiores perrengues é quando você não tá acostumado a ir em audiência. E, lógico, quando você começa, tem muita coisa, até hoje, porque o direito é um campo muito vasto. Então não tem como você saber tudo de tudo.
Hoje mesmo eu tava conversando com o meu chefe e daí ele perguntou de uma ação e eu falei de outra. Meu Deus do céu, ele tá perguntando de uma e eu falando de outra. Depois eu inverti as coisas. Imagina você na frente de um juiz e que o juiz pergunta alguma coisa para você, você responde errado porque você não está acostumado a participar de audiência e o seu cliente está aqui do seu lado. Porque uma mesa de audiência é igual isso aqui. E daí o cliente está do seu lado, o juiz está aqui, ele fala alguma coisa, você fala alguma coisa que não deveria, ele te dá uma cortada e o seu cliente te olhando. O juiz geralmente é bem simpático, Não, né? e assim, é engraçado quando fala uma mesa de audiência é igual isso aqui. Não é aqueles negócios de televisão, filme, de filme, não, com júri mas do lado. as pessoas acham assim. que é isso. Pra mim é isso, Agora gente. Pra fiquei mim, juiz é iludido, isso. cara. Então, mas o Sempre perrengue, achei isso, comentando disso, por exemplo, teve uma cliente nossa, que aconteceu? Porque eu e o Caio, hoje nós temos alguns processos, sempre tem às vezes quando inicia por mim, a gente acaba cuidando mais, às vezes tem um processo que ele cuida mais, não que os dois não saibam o que está acontecendo, porque nós temos um controle, temos o Trello, enfim. Mas, assim, o que acontece? Houve um caso, né, X, de uma cliente que eu fiz todo o contato, fiz o primeiro contato, a entrevista, fiz a ação e tudo mais. Teve a primeira audiência, que era uma audiência de conciliação, não sei se você vai lembrar desse caso. Cheguei na audiência de conciliação, o pessoal pensa exatamente isso. Que você está num filme norte-americano, que vai ter um cara com aquela peruca, e que vão pegar o martelo, ordem. Protesto, Isso não ordem, existe. E você vai ficar, né? não, porque a minha Não, e cliente você vai tem ficar razão. interpelando. E não é. Então foi uma tentativa de conciliação. Eu falei, olha, não há interesse, aquela coisa bem pacífica, tranquila, mas Tchau, isso é o praxe. a praxe, como funciona. As pessoas têm essa visão, né? Às vezes a pessoa recebe uma citação, parece que ela vai ser presa, vai ser condenada à prisão perpétua. Pra gente isso é muito comum. E aí o que aconteceu? Houve uma segunda audiência, só que eu não podia estar presente, não podia acompanhar a cliente, porque de manhã eu leciono. E aí o Caio, quem acompanhou. Sim. E aí ela foi falar de mim pro Caio. Mas eu não sei, a doutora Vanessa, eu acho que ela tinha que falar, que ela tinha que me defender. Então, Discordo. Ele levou o escudo dela. Ela falou assim pra mim, não, porque eu senti que a doutora Vanessa não me defendeu Isso, que nessa eu não ação. defendi. Eu não me senti defendida. Porque ela não ficou discutindo com o juiz. Porque eu assisti Suítes. E aí o que acontece, né? Depois ela falou, o Caio foi explicar, não, olha, é assim. 3 horas. Assim mesmo. É que as pessoas têm essa falsa visão de achar que tudo é um teatro. Apesar de alguns casos até no âmbito criminal. No caso, no âmbito criminal, de fato, pessoalmente. Crimes contra a vida, né? É quando vai pro tribunal de júri. Sim, é outra pegada. Sim. Mas assim, no dia a dia, então isso foi pra mim, foi uma coisa. Eu lembro, que eu não esqueci dessa situação, porque é uma cliente que eu passei muita confiança, fiz a defesa dela muito bem, por sinal. Só que a pessoa pensa que a defesa ela fala. E no dia a dia, o juiz nem tem tempo para você ficar repetindo o que está na petição. Para isso que servem as petições. E já aconteceu também ao contrário, né? Sim. De cliente vir reclamar para a Vanessa de mim, que a pessoa fica fazendo essas jogadas. Sim. Falando a mesma coisa. Porque o Caio foi na audiência, o doutor Caio foi na audiência e não me defendeu direito. Mas não é. Então, mas é só um comentário, apesar que isso é bem para advogado. Então, assim, às vezes as pessoas têm uma falsa, né? Acham, fantasiam muito, assim, não que o direito não tem é sério, muito sério. Mas não é essa coisa teatral, né? É prático, né? Eu preciso saber um negócio, ó. Vocês falaram pra gente aqui que vocês uniram força, os dois trabalhavam como autônomos. Sim. Como foi conquistar o primeiro cliente? Como foi? Foi familiar? Tipo, ó, sou advogada, vai separar, vou te ajudar. Olha, vou te contar, famílias são os primeiros, né? E são os mais difíceis. São os que dá pra cobrar bastante, né? Não! Família, por favor, se retire. Olha, que família é aquele que a gente fala X, Y, Z e eles... muito isso. Você fala e eles não... Eu acho que eu vou me consultar com um amigo meu que é advogado para verificar se tá certo. Isso desse jeito. Às vezes eu falo as coisas pro meu pai, que ele pergunta para mim, não, é assim, assim, assim que você faz isso. Aí eu vou ver com filho de um amigo meu, neto, não sei o que é advogado. Casas de Ferreira e Espeto de Pau. Daí eu falo, meu Deus do céu, mas eu tô Sério, dizendo pai, que é você assim. vai fazer isso? Mas hoje, por exemplo, eu e o Caio, a gente tem um combinado nosso, assim, dessa coisa de familiar. Às vezes, dependendo do caso, quando é família, né, Caio? Algumas coisas eu falo, Caio, isso aqui você vai tratar.
E olha a vice-versa. tática. Inverte. Ó, Tá. outra dica, pessoal. É. Se você tiver um sócio, deixa o seu sócio tratar com a sua família. Isso, Mas é isso que a gente olha, faz. melhor dos mundos. Por quê? Porque não vai ter esse atrito, porque ele não vai ficar questionando. Porque quando é família, essa coisa do caso de Aí você vai no é real. almoço, né? Ah, o doutor Caio É, é assim não, mesmo, ele é assim. não, Eu tenho um Porque irmão que ele vive, né, consultoria 24 horas, ele vive procurando. O Marcelo, um abraço, Marcelo, um abraço. Marcelo. Beijo. Marcelo, um abraço. Você tá convidado a vir aqui. da Tem Leste, empresa, vem da aqui Leste também. Funilaria. Tem empresa. Ele Nossa, tem, agora ele- vocês vão amar esse funcionário. E ele ama o Caio, assim, é apaixonado. É apaixonado no sentido de respeitar muito. Né? Por quê? Porque algumas demandas eu falo, não, Caio, peraí, você. E vice-versa. Né? Dá até a cola pra ele, mas fala você pro meu irmão. Não, né? é isso Exatamente. mesmo. Às vezes eu falo, por exemplo, eu oriento, ele, tá. Aí ele pega e conversa com o Caio. Daí eu falo a mesma coisa que A ela mesma falou. coisa. E daí ele, e agora que o Caio falou, Eu queria É. falar, mas depois desse podcast, a família já sabe que tá Já ficando. sabe, já sabe. já sabe de tudo. igual Agora quando já nós- vai quando nós colar, né? fizemos o divórcio do meu primo. Sim. Teve sim. uma hora que eu falei pra Vanessa, olha, não vou mais Não dá. conversar com Van, meus agora é primos, você. é só você. Sou eu. Porque eu falava... Imagina o jantar de Natal dessa família. Meu Deus do céu. Então, assim, o início, como você falou, gente, de verdade, olha, o início é assim, a gente tá aquela ânsia, poxa, quero advogar, quero pôr em prática, quero, né, mostrar que vim, enfim. Então, você pega tudo que aparece. Você vai falando pra família, né? No churrasco, família, fala, sou advogado agora, hein, aqueles gente? casos, ó. assim, bizarros, inusitados, que você tem que tirar uma tese que não existe, criar. Então, a gente não tem esse receio disso. A gente quer advogar, a gente quer pôr em prática. Com o passar do tempo, você vai aprendendo a filtrar, você vai vendo que não é toda a demanda, tudo que chega para você muito, muito fácil. Já teve casos a gente dispensar, né, Caio? Cliente, porque a gente não acredita, né, na causa, Na defesa. Entendi. na defesa. E Isso falando também. ainda de perrengue, eu passei um perrengue que é o que a gente passa muito no Oh. início da carreira, e eu passei a mesma coisa agora Ah, 2 é? semanas atrás. Foi. Conta. Mas a gente quer fofoca. Calma. Ai, meu A Deus. gente gosta dessas nossa, histórias. A gente fez uma liminar Sim. e precisava que fosse decidido rápido. E não é todo juiz que decide muito rápido a liminar, muito embora em tese deveria Tem ser. cartório que demora muito, né? Mas a Natália entende bem como funciona a Nossa, justiça também. demais. Enfim, daí a Vanessa falou assim pra mim, Caio, você mora no centro, vai ali no João Mendes, despacha com o juiz, por favor. Daí eu, Chocolate, já passou é. como chocolate. Olha, antes eu tivesse devia ter levado, comprado né? chocolate. Daí eu, tudo bem, vou dar uma passadinha lá, vou despachar com o juiz. Chego lá, daí explico pro juiz que é preciso que a liminar seja apreciada rápido, porque o cliente tava com isso e a empresa não tá funcionando, blá blá blá. Ele olha pra mim assim, cabeça baixa, o doutor terminou? Já? Eu, já, excelência, tá? É isso que eu queria. Ah, é isso? Eu vou falar uma coisa pro doutor. Eu tenho aqui, ó, tá vendo essa pilha de processos? Isso daqui tem gente querendo isso, querendo medicamento, tem gente com Morrendo. câncer, tem gente morrendo pedindo liminar. Você vem aqui pedir celeridade no seu processo dessa empresa aí. Quando eu quiser, eu vou prolatar essa decisão. Meu Deus. E falou assim, e ainda eu digo mais. E eu só desse jeito. E o cara assim, né? Quase querendo Com várias me enfiar. respostas, mas não sem É. poder Ele de falou falar assim, nenhuma. eu Só os digo- balãozinhos. só os Exatamente, balãozinhos, de pessoal. raios e trovões. Dá um tiro. Daí ele falou, eu digo mais, eu acho completamente desnecessária a sua vinda até aqui, atrapalhando o meu serviço. Atrapalhando total, o meu né? É, serviço. prerrogativa nossa não existe, Zero. né? Zero. É. Pra falar de uma coisa que não tem necessidade. E daí E o cara ainda assim, agradecer, Você né? pediu Agradeço. desculpa pra ele ou não? Eu Sim, pedi desculpa, sim. eu falei, porque se eu me indisponho com o juiz, A gente Aí não precisa eu- dali. daí ele vai julgar aquilo com pessoalidade. Eu não podia, eu precisava que ele fosse rápido. E daí eu, não, excelência, me perdoe, não sei o quê. Na minha cabeça eu já tava, filha da... Vai. A prerrogativa. Mas, olha, a gente tem que engolir muito, sabe? Imagina uma pessoa que nunca despachou com um juiz
ou com Não, o desembargador, primeiro que leva toma uma dessas. você fica com vontade de cavar um buraco e se enfiar e falar, Exatamente. nunca mais vou E sair despachar na minha correndo. vida. Ele ainda falou, nossa, Van, pelo amor de Deus. Os Eu falei, advogados ainda tem que usar gravata, essas coisas, ou já tá mudando um pouco isso daí? Pelo menos tem que ter ID social. eu acho que camisa. pro homem eu acho um pouco ainda mais complicado. A gente tem algumas, né, umas saídas aí. Você coloca uma calça jeans, uma camiseta, uma blusinha um pouquinho mais formal e um sapatinho, tá ok. Agora pro homem ainda é um pouco mais complicado. A gente vê mais, né, Caio? Pelo menos camisa, paletó Homem e mais calça. assim, com trajes mais formais. É porque o segmento contábil tá mudando, assim. Você ainda tem tem um que, pouco, eles estão gente, mudando né? muito. Tem Mas que. a parte de advogados eu ainda acho que ainda não. Muito formal. No João Não. Mendes, agora, eles deixam o advogado entrar de short e regata, por exemplo. Sério? Desde que você não queira despachar com o juiz e participar Sim. de uma audiência. Porque o juiz, meu Deus do céu. Não, né? o juiz Não. é o papa, né? Entendi. Mas se É você síndrome for de só- Deus, né, Síndrome gente? de A Deus. gente tem Agora, que chamar um juiz aqui, eu quero falar com o juiz. É, ia quero ser ver se muito conseguiu. legal. Eu acho que vai ser bem difícil. Ele vai falar, eu reputo completamente Desnecessária desnecessário esse a minha convite. A minha vinda aqui, mas tem muita coisa pra fazer. Tá vendo? Não, tá vendo? Não, gente, Conta do professor nosso de falência que reclamava que ele ganhava muito pouco. ele era desembargador, né? Ele era desembargador. Desembargador. Ele ganhava, ele falava o valor. Acho que era tipo 70 mil 70 reais na reais, época. esse Ah, valor- é pouco, né? Esse Quem valor, sobrevive com essa esse esse gente? valor não, é Deus. irrisório. 70 mil reais. Ele falava assim, não dá pra fazer nada, Nada. com esse saláriozinho de merda que a gente recebe. Pois é, gente. É. Falava desse jeito. Metade Assim, da população é, brasileira é. não sabe nem o que é isso. Não, não sei nem É. a porcentagem, não É. sei qual o número fracionário que eu posso E dizer. foi olha, falando coisas, foi a única DP que você pegou. na Foi. faculdade. Eu nunca peguei DP na minha vida educacional estudantil inteira. Então, Caio, eu fiquei arrasada. Porque na minha professor vida Rezinha. inteira acadêmica, nem escola, nunca peguei nada. Eu sou muito nerd Parece que o mundo mesmo. ia acabar. pra Nossa, eu você. chorei, sofri. Porque eu não entendia. Eu falei, meu, como que pode esse homem louco? Ele deixava, né, quase todo mundo. Eu fiquei de DP. Eu chorei, É isso que eu ia perguntar, chorei, você gente. pegou Não, depois- cara, é normal. Não, É, mas não, de chegava todo verdade, semestre. Eu achei se você ótimo, fizer uma foi a única DP enquete, que eu quantos peguei também. alunos passaram, acho que eram o quê? três, 3, é. 4, de verdade. Você sabe que eu tinha um professor na faculdade? Agora é minha vez de contar a história. Conta. Tinha um professor na faculdade de economia, na primeira faculdade, economia de alguma coisa lá, que ele falava o seguinte: ai, o reitor veio falar comigo que eu reprovo acima da média. Mas vamos combinar? Se existe uma média, é porque tem gente que reprova abaixo e gente que reprova acima. Então eu tenho que manter as minhas reprovações para ter uma Mas média. eu acho que ele era uma lenda, sabe? Certíssimo. Aquela coisa. É. Todos esperavam. Só que eu não fiquei indignada. Falei, como assim? Porque eu não consegui entender. Mas eu E na agradeço época acho que ele. foi 0, nada, enfim. Fiz e Imagina a passei. Vanessa indignada. Não, eu agradeço E o ele. Caio falando, ainda bem que a gente fica junto. Não, eu de verdade, eu não tô mentindo aqui, meu marido pode falar, ele lembra. Eu fiquei muito triste, chorei, eu falei, gente, ele falou, pai, você é louca, você tá com uma mulher de 30 tralalá aqui chorando por causa dele. Eu achei ótima a DP, porque foi daí que eu aprendi falência, porque eu estudei tudo de novo na matéria. E daí foi que eu aprendi. Eu não sabia nada de falência. Daí hoje, até hoje, tudo que eu sei de falência. Segunda é da minha dica, não DP. sabe o tema, faz da Faça, DP. gente, faça Faz uma não. DPzinha. Hoje, assim, além de eu lecionar na parte da manhã, eu tenho escritório com o Caio na parte da tarde, e hoje, esse ano, eu peguei uma aula no curso técnico da escola onde eu leciono, no curso de administração, e eu dou aula de noções de direito empresarial. Então, está sendo uma experiência, assim, muito bacana, porque eu estou legal. fazendo uma retrospectiva, né, de todo o curso, que eu tenho que preparar o material. Então, é muito, muito bacana você ver os jovens, né, da idade que eles têm, adquirir um conhecimento que fala, poxa, como eu queria ter acesso a essas informações nessa idade. Sim, legal, né? Então, hoje mesmo eu falei sobre previdência social, e coisa que, né, eu fui aprender, de fato, fazendo o curso. Eu falei, eu era formada, pós-graduada, e eu não tinha essa noção de, por exemplo, que o processo é público. Que você poderia ir lá no fórum, e dependendo se não houver segredo de justiça, qualquer cidadão pode acessar. Eu fiquei, assim, chocada quando eu descobri isso. Caramba, eu achei que só advogado. Então, tem muita coisa que... E eu era uma pessoa esclarecida, formada e tudo mais. Então, eu acho, assim, o direito proporcionou para mim, particularmente, muitas coisas boas. Muitas experiências boas, assim, na vida em todos os sentidos. Inclusive, nas amizades, na forma de ver o mundo, de ver as pessoas. O curso me ampliou muito a visão de mundo. Que legal. Muito.
Apesar que a educação já ser educadora hoje não é, você tem que ter uma visão ampla a mais ainda. É. Mas o direito, assim, eu sou muito grata, assim, foi um curso que para mim foi divisor de águas mesmo. Na minha Que vida. legal. E deixa eu fazer uma pergunta do escritório. Sim. Como é que vocês dividem as atividades? Tem atividades bem definidas ou assim, por exemplo, o administrativo mesmo, paga conta, fala com o cliente, fazer cobrança, como é que é? Atendimento Oi, parente. A gente precisa É. mandar um beijo pra Bruna. Bruna. Bru, você vai assistir isso. Depois vocês vão Ai, não chamar corta, eles pra tá? vir O beijo aqui. da Bruna. Não corta o beijo da Bruna. Porque ela é o anjinho na nossa vida. Ela que faz tudo pra nós. A parte administrativa, financeira, tudo que tem que fazer é a Bruna que faz. Ela faz Porque controle. chega um momento que você, como profissional, cobrar o seu cliente acaba ficando É uma muito situação chato. Aí a Bruna chata. faz esse papel. A Bruna faz. Ela que Ah, cobra, então. ela que é Não, a a chata. Bruna, não, Não, a Bruna. onde é que A Bruna eu tem arrumo uma irmã, tem A algum Bruna, parente assim? ela faz fila, né, cara? Ela faz fila. Ótima, ela é Ela é muito boa. ótima. É, na verdade, assim, fazíamos no começo, você sabe, né, gente? Todo mundo tá começando, sabe? A gente faz tudo, né? Sério? Faz tudo, a gente fazia tudo, né? Tudo. Você nem sabe. Ah, cara, no começo No se faz começo tudo. é assim, você faz ação, você faz audiência, você cobra, você faz boleto. Seu estagiário. Lembra, cara? Nós fazíamos boletos. Paga a conta de luz, paga a conta de água, paga o telefone. Paga tudo, faz as assinaturas que são necessárias. Faxina na casa do cliente, massagem. Faz tudo. Só que aí começou a chegar nesse ponto, aí, principalmente quando veio a Lopes, né? Que ela também foi aí que a Bruna entrou efetivamente. porque precisávamos. Você de achou a outro Bruna braço. onde? Tava perdida na rua, tô precisando Não. tomar. Olha, a Bruna ela é minha cunhada, né? Ah, entendi. Só que ela Tá rolando uma é, preferência aí. ela é minha cunhada. Nepotismo. É, não, Eu não queria falar. Mas ela é uma pessoa, né, cara, que nos ajuda Ela é muito. maravilhosa. Ela é formada, ela é administradora de empresas. Ela e meu irmão, eles têm uma sociedade, eles têm uma empresa também, a WeFirst. E ela trabalha com eles à frente e faz como freelancer alguns trabalhos voltados mais para essa coisa do financeiro, de organizar a casa. Inclusive, alguns clientes nossos chegaram por contato conosco a contratá-la para fazer, né? Sim. Teve um ou dois clientes que chegaram a contratar. Agora você vê, por nós termos alguém que cuida do operacional, né, administrativo, financeiro e tudo mais, nos possibilita, por conta da Bruna que nos ajuda nessa parte, Sim. nós também somos corretores de imóveis, além de advogados. Então a gente acaba também administrando alguns imóveis, Isso. porque temos lá na retaguarda a senhorita Bruna conosco. Que nos ajuda. Porque nós, como advogados, ficar toda hora tratando com locatário, locador, a gente não consegue fazer as outras coisas, demais sim. coisas, né? Então é bem E clientes interessante. nos procuram, por exemplo, nós temos aí 2 ou 3 clientes que têm imóveis Sim. e que estavam ali, né, Com outras com outras imobiliárias, com problemas, né, de administração. Cliente de advogado é igual cliente de contador, vai lá pra desabafar, eu tô com problema. Gente, eu acho que Psicólogo Psicólogo. também. olha, a maioria das vezes nós somos mais terapeutas e psicólogos do que advogados, principalmente em família, direito de família. Ó, Teve até uma vez que eu discuti Barracos agora, no baile. uns dias atrás com um cliente, tomara que ele não assista, que ele veio no WhatsApp, nos nossos grupos lá do WhatsApp. Ai, porque o judiciário é muito demorado, onde já se viu, que não sei o quê. Nós ganhamos o processo Sim. contra o Mercado Livre, só que daí o Mercado Livre recorreu. É uma Claro, opção normal. que eles têm de recorrer. E daí ele veio desabafar com a gente. Ai, porque onde já se viu que recorreu, dando a impressão que a culpa era nossa. Sim. Que o Mercado Livre tinha recorrido. É. Daí eu tava meio estressado naquele dia. Eu falei para ele, olha, senta e chora que dói mesmo. O judiciário é desse jeito mesmo. ó, o Caio é dos dois. Eu falei assim, ó, eu não tô aqui pra ficar consolando ninguém. A justiça é assim. É que assim, o Caio então tem assim, o Caio às vezes ele pega, ele pá, É. muito grosso. Aí eu vou lá, Eu falei, nós não eu sou estamos na Dinamarca. eu sou a pacificadora. Então, É. quando precisa ter um pouquinho mais de malemolência, ele fala, vai você. Um bate, outro assopra. É, exatamente. Então, Deu. a gente tem essa divisão também interna, né, Caio? Sim, daí eu falei pra ele, nós não estamos na Dinamarca. Se você quiser, então vai processar Sim. alguém lá na Dinamarca. Sim, mas... desculpa, eu cortei. Não, mas é porque tem gente que acha que você entra com um processo e daqui 2 dias o processo está Automático, finalizado. né? Eu tava só voltando ao assunto da divisão, então a gente tem a Bruna hoje. Não, já entendi, ó. A Bruna manda em tudo, É, até vocês. E Ela assim, que nos paga, E, inclusive. Por as isso que a gente as tem que nossas saber tarefas, falar. né? A gente aprendeu, né, o André aí também, meu esposo, que nos ensinou
a usar o Trello, que é uma mão na roda, que é um organizador aí da nossa vida, né, Caio? Que foi um divisor de água também. Foi. Gente, como é importante também a organização. Sim. No começo, a gente se perde um pouco, né? Fica nas planilhas, só que as planilhas começam a não dar certo. É muita planilha, né? E aí, então, a gente tem essa divisão. Então, como eu falei, há casos que todos nós temos ciência de todos os processos, né? Tem uma lista lá de pendência e tudo mais, mas sempre assim, há casos que, como eu começo, quando inicia por mim, eu acabo dando prosseguimento, mais atenção, e quando pelo Caio, a mesma coisa. A mesma coisa. Eu acho que o Trello devia patrocinar a gente. É verdade, ele propaganda. É importante quando a gente está empreendendo. Alô, Trello. Alô, Trello, Trello, olha, por muito favor. bom, gente, é muito bom. E mesmo. quando a gente está empreendendo e a coisa começa a ficar um pouco maior, além de ter pessoas que nos acompanhem nos bastidores, vamos dizer Sim. assim, como a gente está falando da Bruna, é importante também que você se organize, não só nos bastidores, mas também você se organize no seu cotidiano. Então, nós descobrimos o Trello pelo marido da Vanessa, que é o André. Era nesses sistemas. É. Ele é a minha razão, entendeu? E a gente fica, toda hora que a gente precisava fazer alguma coisa, a gente ficava ou anotando em alguns papéis avulsos, sim. ou no WhatsApp. Daí toda hora que a gente se encontrava, a gente tem que fazer É. isso e isso. Sim. Nem vou comentar, né? Olha, eu acho que vocês acabaram de dar uma grande ideia pra gente organizar os episódios, as Tá perguntas. Trello. Na vida. Daí você já coloca lá no Trello, pasta, episódio 1. Daí o que tem Nossa, que fazer, o que já maravilhoso. foi feito. Tem lá o que. Aquele. Como que é o método Kanban? Agora eu não lembro. Enfim. Mas Kanban. É. Meu esposo aplicou na gente. Então, assim, tem lá, né, Caio? O que a fazer, o que é de cada um a fazer, o que estamos só... Enfim, é perfeito. Olha, O que a gente gosta é aquele que é aguardando movimentação. aguardando movimentação. É, que a gente finge que, por exemplo, o cliente tem que pegar uma certidão, daí a gente já liga, tem que pegar essa certidão, daí joga lá no Trello. Agora tá na mão do cliente. Agora é o cliente. Toda Não está mais aquela na coluna é a melhor, coluna né? é o cara? melhor, porque fala, que bom, eu não preciso fazer Agora, nada. agora não aqui. depende de mim. Não Olha tem que Tá, essa mas eu parte. tenho uma curiosidade, já que a Bruna que faz tudo, Sim. né? Você gostou da Bruna, eu tô achando. Ela faz também tudo, acho. cara. Ela tem que ter mais parente aí pra gente contratar essas pessoas, ó. Não, A Bruna também olha o Trello e fala, ó, pessoal, foi isso que vocês automatizaram ou também não? Vocês Não. olham o Trello? Não, Nós nós Só faltava existir um Trello e aí a Bruna tem que ligar e falar Não, assim, ó. Lembra Pô, de só que a fazer Bruna tudo. trabalha pouco, então. Não, aí já é demais. Mas assim, o que é de processo, a gente toca mesmo, sabe? A gente olha, hoje mesmo a gente sei, né? Hoje a gente trabalha, não temos escritório Remotamente. físico, remotamente. Então, às vezes, algumas coisas a gente se reúne, que às vezes precisa de, né, ter o tete a tete, mas na maioria das vezes, né, cara, a gente trabalha à distância. Então, assim, a gente entra no Trello, ó, isso, vamos dar a gente olha, né? Sempre tem uma sequência, isso, então essa parte a gente faz. Legal. A Bruna cuida mesmo dessa coisa do financeiro. Do administrativo. Do administrativo. Da parte da empresa. Isso. Outra coisa também que é um perrengue é você entender qual é o público-alvo que você quer Sim. atingir e também de localização. Por Sim. exemplo, como a Vanessa comentou, a gente já teve escritório físico na Vila Prudente. Percebemos que estava nichando muito Zona Leste. Então a gente tinha cliente, às vezes, do extremo norte que não queria ir até a Vila Prudente. Sim. Foi quando a gente Sim. decidiu, vamos ficar no No centro. centro. Daí a gente foi pro centro. A gente ficou anos ali na República. Agora nós saímos da República e fomos para Paulista, porque a gente já estava percebendo uma coisa... alguns clientes um pouco mais nobres, vamos dizer assim... Já estranhavam. Eu não ia vou falar na isso. República. Se foi pra Paulista, é porque tá ganhando bem, tá? Ah, Ó, os está honorários estão lá milionário. em cima. Expectativa é de quê, entendeu? Né? Milionários, meninas, Sim. milionários. A gente, só uma coisinha rapidinho que eu queria colocar, que a gente já falou isso para alguns clientes Sim, nossos, alguns clientes não, alguns convidados. A hora que vocês comprarem um helicóptero, vocês convidam a gente pra Com dar um certeza. passeio? Então tá Com bom. certeza, tá? A gente Será vai... convidado. Não, porque eu e a Natália não vamos Vocês comprar podem escolher helicóptero. o heliporto que quiserem. Tá bom. A gente não quer comprar helicóptero, a gente quer ser amigo de quem tem helicóptero. Boa. E a gostei. Vanessa já mora ali do lado do Campo de Sim, Marte. exatamente. perfeito. Já de casa, Perfeito. né? Acho que a gente tá indo pro caminho Eu acho que certo. eles estão mais perto. Né? Ah, Prudente, República ou Deus Paulista. É, eu acho. Então a gente percebeu isso, que você tem que entender qual é o seu público-alvo, Sim. inclusive de localização geográfica, porque quando nós estávamos ali no centrão propriamente dito, a gente percebia que alguns clientes mais simples se sentiam muito mais confortáveis. À vontade. O centro é acessível. Pela facilidade, a todos. o metrô e tudo mais. Exatamente. E tinham alguns clientes um pouco de perfil mais
top, vamos dizer Elitizado. assim, que não, eu não vou ali na Praça da República, que eu tenho medo de andar ali. Tem Sim. gente que fala isso, Sim. né? Então, quando nós migramos novamente para Paulista, que Sim. nós já estávamos Que é o work, antes né? na Paulista, a gente percebeu que tem alguns clientes que ficam meio ressabiados porque acham que a gente vai ser careiro porque tá na Avenida Sim. Paulista, como se a Paulista Mas é mais fosse a Faria democrática. Lima, né? É mais democrática. Mas ao mesmo tempo, alguns clientes um pouquinho mais chatinhos, vamos dizer assim, se sentem mais à vontade porque, tá na Paulista, perfeito. Apesar de hoje, assim, tá muito dessa coisa. O pessoal tá indo mais ali pra Faria Lima, né? Hoje tá virando um grande Sim. centro, aquela região. Mas a Paulista ainda tem aquela É muita acessibilidade. marca. Acessibilidade. Então, assim, eu acho que acabou se tornando mais democrático mesmo. É quando a gente comprar o segundo helicóptero, daí a gente vai pra Isso, Faria Lima. exatamente. Próxima sede é a Faria Lima, que eles já estão deixando, já estão avisando aqui já. Fora que a Paulista é maravilhosa, né? Eu eu, adoro. eu acho uma vibe Eu muito gosto boa, né? também. Mas outra coisa importante que o Caio falou da questão da localização, você vê agora, nós estamos com 6 anos juntos, há 6 anos juntos, passamos a pandemia, já tivemos momentos difíceis, né? Esse ano passado, esse ano foram momentos bem complicados que nós tivemos no escritório. Que a gente percebeu os efeitos da pandemia. Sim, da pandemia pós, né? Porque durante a pandemia a gente até que não, né, Caio, não paramos. Mas depois, essa coisa do financeiro, parece que as pessoas, nós recebemos muitos clientes que cotam e o pessoal é como se fosse assim, eu tenho dinheiro, mas eu não sei o que está por vir. Então eu não vou segurar. Então a gente tem percebido um pouquinho Vocês disso. trabalham com todos os públicos. Em Então, relação assim, Depende, é se porque... a ação for boa, sim. tá. A gente filtra, na verdade, pelo resultado da ação. Porque, como a Vanessa falou, tem ação que a gente percebe que não vai dar em nada. Não, mas- Então, peraí. Posso fazer Pera. uma pausa Pode. Lógico. pra fazer uma das perguntas? Porque assim, ó, a gente tem uma pergunta polêmica. A gente sempre Eu traz vou uma comer pergunta bala, polêmica pega bala, Tá. pros nossos convidados. Só que pra Eu vou até vocês, pegar um que são chocolate. especiais, a gente trouxe duas perguntas Ah, polêmicas. dois Então, Você viu agora- vocês são especiais? É, ótimo. então eu vou trazer a pergunta polêmica, que tem até caixinha de pergunta Meu polêmica. Deus. Só Eu que tô comendo até um uma- chocolate vai pra comer. responder. Uma delas, então, já que vocês falaram sobre defender, a pergunta é: vocês já tiveram que defender algum culpado? E como foi? Já. Foi quando a gente decidiu que não ia fazer mais penal. Sim. A gente faz, mas só quando é algo muito Eu simples. não sabia que vocês específico. faziam penal. Não, se Você cliente vai matar vem... alguém? Não, mas se precisar, né? Se cliente vem, cliente, né, Caio, que fala, olha, indicação mesmo, algo também que a gente sabe que eu não vou ter problemas, Sim. né? Porque assim, na verdade, gente, civilista, que nós somos civilistas. Sim. Na cara, o juiz já sabe, né? Já Pra sabe você que fala você não é do meio, penalista. exato. do Paranauê, do criminal. Esse é um mocinho que a gente foi defender, né, Van? Ele tava lá na cena do crime, não sei o quê, tanto que ele foi indiciado, junto com vários outros. E daí, só que não tinha indícios de materialidade e autoria tão bem definidos, tão bem contornados. Começou o papo de Já advogado, começa você viu, o né? papo de advogado. Verdade, eu vou até comer, não vamos comentar nada sobre isso. Então, muito embora ele estava envolvido ali na cena Na do crime, trama. mas ele não efetivamente cometeu nada, mas estava. Então, como não tinha indícios muito fortes, nós conseguimos defender ele e fazer uma NPP, que é o acordo de não persecução penal. Esse acordo você faz com o Ministério Público, você limpa a capivara da pessoa, a capivara é a ficha criminal, Sim. que a gente chama. E daí, fazendo esse acordo, acontece uma limpa na ficha no sentido de parece que nunca teve nada. Ele vai pagar um valor, né? Ou às vezes é um valor Pecuniário. pecuniário, ou uma prestação de serviço, assim, de doações Alguma cestas associação, básicas, alguma sim. coisa nesse sentido. Mas a gente conseguiu, né, Caio? Livrar a barra dele. Conseguimos. Era assassinato? Não era assassinato. Só... Era A gente gosta de Era- babado, era entendeu, aquela gente? A gente gosta de receptação. babado. mas daí eu vou contar o do PCC. É isso que eu tô querendo ouvir. receptação. cara. né? Era receptação. Daí, quando nós ganhamos o processo dele, fizemos o Ai. acordo, veio o PCC falar com a gente. Top, né? Se salvou um. Porque né? provavelmente tinha alguma ligação Super, ali. super. É. E daí eles vieram contatar a gente de dentro da cadeia. E eu Com desesperado. todos os contatos. O pessoal dentro da cadeia, Dentro com todos da os cadeia. contatos ali pra pegar um Bem advogado que prático, limpa a barra. Sim, e daí ele começou a conversar com a Vanessa. E eu falei, Vanessa, pelo amor de Deus, você não me passa o meu número pro PCC, que eu não quero ninguém falando comigo. E daí eles falando com a Vanessa... Passo da Bruna. Passo da Bruna. Tadinha. Coitada da Bruna. E daí a Vanessa falando com ele e me mandando print. E daí ele, não, a gente quer orçar com vocês quanto que fica pra defender essa pessoa. Daí a gente... Beleza, vamos ver o que ele já fez. Sim.
Pesquisa. Aí descobrimos que Conta. ele tinha feito tudo e mais um pouco. Tudo e mais um. Tinha 10 processos, homicídio, não sei o que, tráfico, Enfim, tudo. Só que esse caso nós Roubo. desvencilhamos e não pegamos. Foi daí que a gente decidiu que a gente não ia fazer Sim, penal. Mas é um Sim. cliente normal, né? Faz orçamento, tal, como que tá, explica eu a acho que situação. principalmente na esfera penal, acho que tem muito disso. Na verdade, é uma questão de, assim, é princípio, porque é uma área que é interessante, rentável, né? Nós temos colegas que atuam na Muito área, é uma área muito rentável. boa, mas pra mim não é minha praia, né? Eu sou civilista, Mas já trabalhista. teve aqueles casos de briga de família, de terreno, Ah, que os barracos filhos, que os e- parentes... A ficam avó ali- morre, Eu começa gosto- aquela briga. Nossa! Ah, é que tem, a gente não pode, né, Caio? Ficar por conta da confidencialidade. Não, mas não precisa falar nome, não, tá? Você Fala pode nome, contar fala só. Thiago e Natália, essas coisas assim. Não vamos falar nome. Não, fantasia um pouco, pra contar um babado aí, né, Não, ai, gente? nossa, tem babado, hein? Tem algumas. Uma das perguntas aqui é: conte alguma coisa engraçada que já aconteceu com um cliente. Engraçado o que aconteceu com o cliente. Ai, meu Deus. Ou pode ser um babado, uma fofoca. Conta alguma coisa, não precisa colocar nome, não. Esse divórcio que a gente tá aqui de hoje, inclusive, a gente mostrou com a cliente, isso é uma... Mas não sei se a gente pode falar. Não, meu- Já pensou se eles assistem a gente depois processam? Não, mas eu não tô falando nome. Ai, gente, já teve vários. Por exemplo, esse daqui que a Vanessa Sim. está falando é um divórcio que nós fizemos. Um divórcio Ainda litigioso. ou seja, brigas e brigas. Que a cliente veio falar pra mim e a Vanessa escutando, porque a gente estava trabalhando virtualmente, ela falando, desabafando comigo, a Vanessa escutando. Dela, ai, porque eu tô divorciando dele porque eu recebi cartas anônimas que ele, na verdade, estava tendo um caso com outro cara. Ele estava tendo um caso, me traindo com outro cara e ele é pastor Ele é um líder de uma religioso. igreja. Ai, gente, normal, vamos combinar que É, é só ai, mais uma terça-feira. Então tá. E daí eu olhando, e eu falando pra ela, não, realmente, meu Deus do céu. Dela, não, porque eu recebi cartas anônimas que ele está me traindo com outro cara. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar a Record. Porque ele é lá da igreja da... Sim, não. E Enfim. eu vou deixa chamar a pra lá. Record aqui porque ele é pastor dessa igreja, que não sei o quê. E daí eu e a Vanessa rachando o bico. Quando foi na audiência que foi digital, Sim. a gente não conseguia ficar sério, porque a gente olhava pra ele, a audiência foi virtual na pandemia. Na verdade, a gente já tava manteve assim até que uma ordem, só que ficou uma situação desagradável porque ele estava do outro lado com o advogado, a gente teve a nítida impressão de que acho que os dois Estavam tendo estavam um caso. Ah, entendi. E aí eles começaram, na verdade, a rir, A né? rir. E a gente ficou até E daí a gente até lembrando ofendido, do que falou, aconteceu. Aí nós conversando com a cliente, a audiência aqui e o WhatsApp aqui. Vamos começar a dar risada, tá? Não importa do que. Você vai começar a olhar pra mim. começar Daí a dar todo risada. mundo rindo no meio da Mas ele sim, audiência. porque aqui ficou muito até desrespeitoso, né, Caio? O advogado também sofre, né? Olha, a gente tem Daí que ter todo mundo rindo no meio da audiência, e daí o E o juiz. O juiz ficou com uma cara meio assim, o que tá acontecendo? mas foi uma coisa meio desagradável. Acho que até que foi na verdade foi uma audiência conciliadora, né? Foi conciliadora, não era juiz, é verdade. Então, assim, ficou uma situação bem chata. Mas assim, gente, rolos, barracos e Faz parte da vida de vocês. Então. Estamos agora com um processo, estamos fazendo uma coisa bem interessante, que é bem nova. Agora, essa é a primeira vez que a gente está fazendo algo parecido. Que é o inventário de uma família grega, sim. né? De um grego. Que ele morou aqui no Brasil. E todos os herdeiros vivem fora do país. E apareceu, né, isso na nossa mão e está sendo uma experiência bem interessante, porque muita coisa do procedimento a gente está, né, Caio, na prática a gente está aprendendo. Não, até agora a gente não conseguiu fazer a procuração com Gente, ele pensa lá na numa coisa Grécia. complicada. É isso que eu ia perguntar. Os herdeiros falam português, pelo menos? Não. Só Uma pessoa que não é herdeira na verdade, assim, a amiga da herdeira. Ela é brasileira, mas ela mora uma das herdeiras mora na Holanda. E ela está na Holanda, inclusive o português dela é bem, bem comprometido. Um sotaque Então, bem mas ela forte. que tem nos ajudado. Gente, imagina a briga de família grega. O prato voando. Ainda bem que eles ainda, né, Caio? Não me parece E problemático. eu achando que ser advogado era chato. Não, gente. É super Às legal. vezes, Às vezes tem é meio serviço, chatinho. assim, nós não temos estagiário, né, Caio, ainda. Ah, Fazemos ia ser bom ter escritório ainda gourmet, assim. Queremos muito quem sabe. Era bom ter um estagiário gourmet, né? Que soubesse fazer algumas coisas. Sim. Mas é verdade, a advocacia há momentos chatos, burocráticos, acho que como toda área. Mas também a parte
a prática. Eu acho assim, as pequenas vitórias, as pequenas decisões que vêm assim a favor daquilo que a gente, né, que a gente brigou, enfim, e brigou no sentido bom, né? Que a gente luta. almeja, né? Então é muito gostoso. Às vezes eu tô na academia pela manhã, hoje mesmo, meu bicho tava lá, eu dei passo judicial, são as pequenas, sabe? pega o peso. Vitóriazinhas. Principalmente quando caem os honorários em barras de maravilhoso ouro, essa que vale parte. mais do que Com dinheiro, certeza. né? E assim, o Caio fala, às vezes eu gosto, principalmente, de fazer contrarrazões, dependendo do caso, porque dependendo das coisas que eles escrevem ali, eu fico sangue nos olhos. E aí né, e dá certo, né, as Mas minhas... depois de 6 anos ainda tem aqui, faz um contratinho pra mim. Tem. Oh! É só um contratinho. É só um contratinho, uma Ah, coisa simples. é só uma olhada. É igual aquele Você faz por 50 reais? molhadinho. É desse Você faz por jeito. 50 E reais? você pode fazer daqui 1 hora, eu preciso de um contratinho Sim, simples. sim, assim. sim, É quanto sim. que é? É R$3,90 o contrato? 1,99. Daí a gente brinca, nossa, gente, parece uma pastelaria, né? Sim. Mas é bem... Mas tem. Na verdade, a gente sente que o serviço mais intelectual, vamos dizer assim, não no sentido que é um serviço que você é mais inteligente que os outros, é que o serviço em si é intelectual, Sim. que você não faz algo físico, Sim. palpável. Não uma braçal. Né? É diferente, por exemplo, quando você tem lá um pedreiro que está Materialidade, construindo uma casa. Então você vê o resultado Sim. dele. Ou qualquer outra coisa. Um costureiro que está produzindo uma roupa e por aí vai. O serviço intelectual é complicado, porque as pessoas Sim. não valorizam o que você está fazendo. Muitas pessoas não valorizam. Daí que começa. Aí você podia... eu queria só que você só desse uma isso. olhadinha no processo. Daí você entra lá, o processo tem 3.000 páginas, Exatamente. 90 volumes. Quando Aí é você dá uma olhadinha, já Hoje olhei. assim, dá pra você conversar com fulano que tá me cobrando? Você pode só conversar e falar, tipo, dá uma carteirada, né? Você pode falar que você é advogado, né? Como se fosse Sim. assim. Falando de carteirada, eu acho que a Vanessa não ia fazer isso, mas o Caio pode. carteirada. Mas você já teve aquele momento Celso Russomano falando, direito, não sei o quê. já. Se eu fosse advogado, ia ter esse momento várias vezes. Mas cara. tem, Já gente. tive. Ó. Hoje eu tive. Olha, hoje eu dei uma carteirada. Você deu uma carteirada Dei. hoje? Olha, tá vendo? Ah, então Eu eu acho. achando que a Vanessa não tinha cara disso. Não, cara. mas não é bem uma carta de leve, assim. Não. Ah, Na verdade, tudo uma das minhas turmas que eu leciono de manhã, né, os aluninhos lá do Colégio Tecla, beijo. Uma aluna, eles fizeram o pedido das camisetas de final de ciclo. E já foram pagas, já pagaram tudo. E o rapaz tá enrolando. Aí hoje uma menininha veio professora, que eles sabem que eu sou advogada, é muito engraçado. Eles acham que eu sou a Deolane lá. A doutora Deolane. Ai, gente. Só que não, né? Aí, ele já falou que já adiou 3 vezes, a gente já pagou tudo, eles estão desesperados para essa daqui a pouco chega o fim do ano e eles não querem a camiseta, eles querem usar. Aí, o que a gente faz? Eu falei, passa o contato dele. E dei a carteira. Falei assim, olha, eu sou professora da Nicole, do colégio tal, do pedido tal, você combinou um prazo, já adiou esse prazo 3 vezes, e como que fica? Além de professora, eu sou advogada, como a gente vai resolver isso? Entregou no final do dia. E eu tô esperando. Eu preciso ver meu WhatsApp pra ver. Porque eu mandei agora à noite. Depois desse papo então, cabeça. foi né? uma coisa bem singela, mas hoje eu pratiquei a carteira. Olha, eu gosto de dar carteirada quando eu tava na OAB, antes de ontem, que eu fui pegar um contrato social que a gente foi fazer. Revelações. E daí eu fui de short e regata pra OAB. Todo mundo ficou me olhando, assim. Daí eu fui no atendimento, o cara me olhou assim. Eu falei, eu quero ir no andar tal das sociedades. Daí ele me olhou assim de cima a baixo, mas o senhor é advogado? Daí eu falei, sim. Ele pediu pra mostrar a OAB, você acredita? Pode por gentileza mostrar a sua OAB? Daí eu dei a OAB pra ele, daí ele, vai lá. E ficou rindo na minha cara, porque eu tava de short e regata. É porque o pessoal não vai na OAB assim, né? Sim. Mas eu... Advogado não tem direito? É engraçado, não, né? É não. só uma roupa, né? Direito de ir e vir só de terno. Não, igual várias vezes eu tava na praia, de sunga, e daí você tá conversando com alguém, você conheceu lá, você é advogado? E o que você tá fazendo aqui na praia de sunga? Né? As pessoas, Advogado não às vezes frequenta a praia. eu mesma brinco, né? Às vezes eu tô numa situação, sei lá, a Clarice é minha marqueteira, minha filha. Então a gente pega o Uber, você tá precisando de advogado? A minha mãe é advogada. Então, assim, às vezes você tá numa situação que você tá no salão, em algum lugar, na rua. E as pessoas, eu tenho receio até de falar, eu sou advogada, você não fica trajada. Eu até brinco, eu falo, olha, eu não estou
os trajes forenses, Trajes mas eu sou forenses. advogada. Porque ainda, apesar de nós falarmos que já caiu muito, né? Muitos tabus caíram, mas ainda tem essa coisa que né? Advogado tem que ser impecável, advogado tem que andar... O né, advogado não duro. pode frequentar o mesmo ambiente dos outros, né? Sim. É uma Ser coisa, superior. é uma Advogado coisa come estranha. jujumbinha. Né? Come, né? Mas você é advogada? Você É, pode tem mostrar aqui, certeza? só pra eu ter certeza, você pode começar a jujuba aí? E agora, que a gente estava falando de marketing, tem alguns advogados já que estão se servindo do Instagram, Facebook, Sim. etc., para focar o marketing deles não de uma maneira formal, como seria o esperado para um Sim. advogado. Eu sigo um advogado lá, que eu nem sabia que ele era advogado, fiquei sabendo depois, mas ele tem escritório e tudo, que ele fica fazendo piada no Bom, Instagram. porque também tá mudando a geração. Né? Muito. Seus clientes vão mudar daqui a Muito. pouco, né? Você tem que se adequar a isso. E Sim. porque os clientes mais formais, eles vão achar que esse tipo de advogado não vai ter resultado. Sim, já os mais jovens, a É nova isso que eles geração, querem. Eles Vai querem achar aquele que os advogado mais engraçado. formais, entendeu? não não evoluiu. atendem. Não, e Exatamente. que falam a nossa língua. Eu tenho muita Isso. dificuldade de ler processo, essas coisas. A Ah gente lá. às vezes precisa. E assim, é muito bom porque o Caio consegue traduzir lá no escritório. Pra quem não sabe, o Caio trabalha lá no escritório no escritório do grupo. Pra quem não sabe, a Natália é minha chefe. Vamos deixar aqui isso bem claro. Bem claro. Bem ampassando. Não. E aí ele traduz. Às vezes eu chego e falo assim, olha, o outro advogado falou isso, isso, isso. O que ele quis dizer? Olha lá. Aí o Caio tem a capacidade de Sim. transformar isso em alguma coisa que eu consigo Inteligível, entender. é. Que eu consigo Às entender. vezes eu também não entendo. Não, Mas daí a gente vai atrás. Daí a importância de você, assim, o importante é, assim, tu vai ver qualquer área de conhecimento, é a comunicação, né? Não adianta você ter um vasto conhecimento de qualquer coisa que seja e você não conseguir transmitir aquilo. E no direito a gente tem muito dessa barreira, porque infelizmente nós temos profissionais que acham que é isso que vai conquistar, que vai atrair, que vai te dar um carimbo de credibilidade. Sim. Só que você não comunica. Muitas vezes eu tenho um cliente de uma posição, e tenho também os mais simplesinhos. Não tem como eu falar com esse cliente, né, do jeito que eu falo. Então, assim, você tem que adequar, é o discurso, né? Sim. Falando sobre comunicação, gancho para a segunda pergunta polêmica. Polêmica. Alguma vez já aconteceu alguma briga entre vocês dois que quase acabou a sociedade? Não. Não! Nunca. Olha, Eu vou deixar o Caio responder essa. Olha, porque enquanto- ele vive me fala que você fala. é que eu sou meio estressado às Ah, vezes. imagina, cara, isso daí ficou em Ó, evidência aqui. ó, cara. ó, Só às vezes. Só um pouco, pouquinho. né? E daí toda hora eu falo, Vanessa, olha, eu vou te falar. Você é um anjinho também pra me aguentar, viu? Ela nunca brigou comigo, nunca. A gente não briga. A gente nunca brigou. E Quando- nem discutiu, Não, praticamente. quando a gente Sociedade pe- olha, perfeita, né? Quando a gente percebe, não, é muito interessante isso. Quando a gente percebe que tá a gente sabe quando um tá alterado, Sim. a gente reconhece. Então eu sei que às vezes o Caio tá num momento de introspecção, que ele tá lá com Não os quero hormônios da- falar. Hoje eu só quero fazer academia. Eu já tá? sei, às vezes eu até brinco, dependendo das respostas dele, que são sucintas, são monossílabos, né? Eu brinco com ele, você tá respondendo Sim. muito em monossílabos. Daí eu falo, eu tô preocupada, você É. só tá respondendo sim, não, ok. Não, ok. Eu falei, esses monossílabos. Mas eu entendo que às vezes, e assim, vice-versa, né? Que às vezes também eu tô Sim. com coisas mil, casa, porque mãe, né? Mãe, professora, advogada e tudo. E daí eu falo pra ela, Van, pelo amor de Deus, às vezes tem vezes que ela quer trabalhar, agora ela não faz mais isso, mas tinha vezes que era de domingo que ela queria, ai, não tô fazendo nada, vamos trabalhar. Daí Fica a hoje em dica, dia ela né? não faz mais. Não, mas a gente, de verdade, eu acho que a gente sabe, tem essa coisa de entender, às vezes, um momento de pausa que o outro precisa. E de verdade, de discutir, falar, meu, acabou, né? Nunca tivemos. Mas Nunca. nem naquele começo ali, você fala, pô, não aguento mais esse Caio. Não, cara. acho que principalmente mesmo no começo, né, Caio? Não há hipocrisia, é verdade. A gente se não- conhece há o quê? Uns 11 anos, mais ou menos. Qual que é o signo de vocês? Tem essa pergunta signo? oficialmente É. toda vez. Ele faz Qual essa que pergunta. vocês acham que é? Ah, Ah, cara, melhor você falar. Acho, né? então vai. É câncer. Câncer é o E seu. eu sou de câncer também. A gente sempre faz. A gente não. O Thiago sempre faz essa pergunta, mas ele nunca consegue analisar e não sabe o que isso significa. Não, eu Ele só pensei que- pergunta. Eu achei que a Márcia pergunto quando é sensitiva. conteúdo. Eu Ah, achei, cara. que ele vai fazer uma Eu astral. pensei, a Márcia sensitiva vai aparecer aqui com uma astral. ligue Tô esperando até hoje o meu mapa astral. Ele... Não, o Caio ele é dia
4 de Não, julho, na verdade eu vocês sou têm 12 que de fazer julho. um Pix, aí eu revelo porque que eu Ah, perguntei. Tá igual o É. teste de QI. Igualzinho o teste de Sim, QI, idêntico. Não, assim, não, agora sem balela. De discutir, de falar, acabou, chega, né? Momentos de crise, né, cara? A gente tá com o escritório bem baixo, a gente tão assim, deliberadamente, que eu falei, Caio, a gente tá pensando que tá legal. A gente tá pagando pro escritório pra funcionar. manter, falei, se vocês, né, nós chegamos a conversar, Caio, sinta-se à vontade, se de repente achar um freelance no escritório. Por quê? Porque eu tenho bem mal a escola lá, é um fixo, é pouco, mas aí tem um escritório É paralelo. porque só te cortando um Sim. pouco, quem tá começando a empreender na área de vocês, vocês ganham no êxito, né? Sim, A muita maioria, parte. principalmente no coisa. começo, que vocês analisam como assim, Muita então, coisa. talvez no começo vocês tenham que trabalhar bastante Muito. naquela expectativa de, ó, um Muito. dia isso daqui vai acontecer. Sim, nós temos várias causas assim que eu falo, eu até brinco, são só as nossas poupanças, Nossa, né, poupança. cara? Então, assim, são coisas que a gente sabe que a gente tem, mas não tem, né? Vamos, a expectativa de direito, expectativa de ter. Então, não é fácil, gente. Principalmente quem faz só trabalhista. Trabalhista, Sim, é 100% você tá lidando com isso. pessoas normalmente que estão desempregadas, Que não por tem isso que estão dinheiro, processando, por isso o né? quê. Tem que Então você não vai ter honorários Vai iniciais. pedir o quê? Não tem como. então O você- máximo Elas no estão cálculo. mais desesperadas que vocês. Muito. Mais Na desesperado. área civil ainda não, né, Caio? A gente consegue honorários iniciais, dependendo da causa, do segmento. Aliás, falando em segmentos, você vê, agora, com quase 6 anos, né, de escritório, a gente está percebendo essa coisa do nichar. A gente já deixou muito, né, Caio? No início a gente realmente pegava aquela coisa de salve-se quem puder. A gente já Todas as funilou áreas. bastante. Hoje a gente já tem área que a gente fala, não, isso aqui nós arranjamos parcerias para fazer parcerias para que não perca, a gente não quer perder cliente, mas também não quer, enfim, não dá para fazer tudo. A gente né? gosta muito de Você não fazer... pode ser bom em tudo. Não dá. Não dá, a gente gosta muito de fazer inventário. É. E daí eu brinco com a Vanessa e falo, vamos ficar ali na porta do cemitério do Araçá? E daí a gente fica distribuindo panfleto. Falar, ai, o seu parente morreu, Meus ai, meus sentimentos. sentimentos. Se você precisar fazer um inventário, horror, já tá aqui o nosso panfleto. Eu acho, bem- eu acho uma boa Não é uma estratégia de boa venda. estratégia? Eu acho. Bem assim, né? É repensando o marketing jurídico. A gente só não fez isso porque uma pessoa que distribui panfletos por aí falou que que é proibido Agora ficar não distribuindo pode. panfleto Não desse pode jeito. mais. Sério? Porque Não sabia disso. você pode observar, né, em pontos estratégicos, você tinha muito mais pessoas entregando. Hoje você mesmo em centros comerciais, você não vê mais. Por que? Aquilo da cidade limpa, alguma coisa desse jeito? É, Talvez sim, mas eu agora não tem tenho toda certeza. uma forma especial Especial de pra entrega. distribuir. Inclusive, porque recentemente a gente fez alguns, a gente estava com o projeto de entregar alguns lugares, cartórios, e não deu muito certo. Não deu certo. E aí a gente queria distribuir de outra forma. E aí nós entramos em contato com uma dessas empresas, foi aí que ele esclareceu, né, Caio? Que Sim. mudou muito esse meio. Também A acho que pouca forma de gente lê entregar. também, né? Então, pois é. Na mas- verdade, eu acho que até leria, mas pela proibição, acabou. Você vê, agora a gente está Digital, né, tentando gente? repensar o marketing do escritório, Sim. por quê? O nosso escritório, ele tem a maior parte dos clientes, maior não, todos os nossos clientes são sempre por indicação. Sim, sim. Então a gente tem a clientela que é porque o XYZ Você lá trouxe atrás cartão meu? nos indicou. Então você pode. Tá vendo? Ele é de vendas, ó. Então, quem você indicar, a gente já fecha a parceria Não, aqui. na verdade, essa coisa que o Caio falou, a gente. Isso é bom, porque é um sinal de que a gente trabalha direitinho, por isso que as pessoas nos indicam, só que hoje o escritório não tem como sobreviver só com indicação. E a gente tem sentido isso na pele. E a gente tá assim, né, Caio? Como Procurando, repensar o marketing é. de uma forma que seja adequada ao Sim. estatuto da OAB, porque a OAB OAB. não deixa fazer nada. Também tem esse detalhe, né? Tem umas regras aí. Sim, umas Sim, regras. e hoje já melhorou bastante do, É né, um do pouco, que era. é. Mas, e também tem essa questão de, assim, já tentamos, né, investimos por um tempo, acho que tem o jeito certo de fazer, campanhas certas. Sim. Hoje tem muita propaganda, tem próprios advogados vendendo esse serviço. Fala, É, poxa, Google Ads. e tudo, só né? que tem que ser, a gente ainda não achou, né, Caio, na verdade, algo assim que fala, poxa, isso aqui vale a pena, porque é uma grana, você tem que investir injetar um bom capital. Tem que saber fazer o investimento correto. Tem que saber fazer. E é o futuro Sim. de todas as empresas. Sim. Porque se as pessoas não localizam a sua empresa para se servir do seu serviço, como que você vai sobreviver? Como você vai ser visto, É. né? Eu acho que esse é o grande motim de qualquer pessoa que está começando e Sim. quer, depois de um tempo, alavancar. Porque não adianta nada você começar e ganhar R$3 por mês ou pagar para a empresa Sim. funcionar. Então, acho que o grande motim é você ser visto, visualização da sua empresa. Que é isso que a gente tem repensado agora nos últimos digital. tempos. Eu acho que no começo, nós não podemos reclamar do nosso início. Sim. Porque bem ou mal a gente trabalhou, fez de tudo. Mas a gente
né, conseguir um lugarzinho ao sol, isso é muito legal. Isso é Legal, muito gratificante. Parabéns. Bom, estamos caminhando pro fim. Já? Já. Ai, meu Eu, Deus. agora, eu quero que vocês deem uma dica. Mas Pra- capricha nessa dica. Tá. Ou pra quem acabou de se formar e tá pensando em abrir o escritório, o que vocês falam assim de início, que vai ter perrengue mesmo? Qual a dica, tipo, pra esse pessoal aí? Que tá A começando. dica de ouro é quando alguém te pergunta alguma coisa, você sempre fala assim: olha, existem várias linhas de interpretações, mas eu vou verificar aqui qual seria a melhor aplicável ao seu caso. Não deu uma resposta de pronto. Nunca dei resposta pronta, Pronta, nenhuma, sim. pronta. Nós falamos aqui alguns pontos, acho que é válido. Você que tá começando agora, que acabou de se formar, tá com a OAB na mão, não sabe nem o que fazer, eu já passei Louco por pra ganhar isso. cliente. Doido, né, pra angariar cliente. Primeira coisa, você pode começar de maneira simples, não dá, assim, tem muita gente que acha, não, já vou alugar uma sala, né, e hoje não tem esse espaço físico, não é fundamental. Sim, é verdade. Então, eu falo isso porque isso já está mais que tarimbado na rede social, todo mundo fala, mas ainda tem muita gente que acha que você só pode iniciar com um lugar físico, e não é. Hoje você pode ser advogado onde você estiver, na sua casa, você tem um notebook e um mouse, Sim. e o teu conhecimento aí, você pode começar a advogar. Então, eu acho que essa é a primeira coisa, é a vontade de advogar. Eu quero advogar, quero ser advogado. Você tem seu computadorzinho, tem essa vontade, você consegue. Então, acho que não precisa de um espaço físico. E outra coisa, assinem o Jus Brasil também, que sim. deviam nos Jus patrocinar. Brasil e modelo inicial. Tá? Jus Brasil, modelo inicial é O que vida, é o Jus meninas. Brasil? Jus Brasil. Jus Brasil, gente, é um site que inclusive agora Calma aí. Momento merchan. Momento merchan. O Gabriel Nono, que foi o Sim. nosso amigo de faculdade, também devia nos agradecer por isso, que ele vai ser professor do Jus Brasil. Porque agora o Jus Brasil vai fazer faculdade também. Mas enfim, o Jus Brasil é um site que para advogados que tem não só pesquisas de jurisprudência, a jurisprudência são Decisões reiteradas. Isso, as decisões reiteradas, sentenças, acórdãos e tudo mais, porque você pesquisa para fundamentar sua defesa. Então, eu quero convencer o juiz que uma banana é igual uma maçã. Daí eu vou lá e pesquiso a jurisprudência de casos como semelhantes. que foram decididos. Isso. Uhum. Muito bem. E o Jus Brasil também disponibiliza de maneira gratuita, até determinado ponto, e de maneira paga para quem é assinante, nós somos assinantes, as petições, modelos. Artigos. Então, pra quem tá começando, isso é Ótimo, essencial. muito gente. Jus interessante. Brasil, petição inicial são sites assim muito importantes. Sim, porque advogar na prática é muito mais fácil do que passar na Sim, OAB, por exemplo. Sim. Porque na prática você consegue corrigir. Primeiro que na OAB você não tem o que Não tem consultar, essa- com exceção da lei seca, Sim, sem sim. comentários e tal. Ou seja, tá tudo lá sem comentários, você não consegue entender ou procurar a lei naquele livro gigante que é o Vademecum, você não vai conseguir responder certas questões Sim. e tudo mais. Agora, na prática, a gente tem o Google, que isso serve para qualquer tipo de Que nos profissional. auxilia, lógico que isso, Lógico. a gente fala aqui que o Google não é o advogado, nós não somos advogados Googles, né? Não. Mas é uma ferramenta vasta. Para né, procurar conhecimento pesquisa. em sites que tem artigos científicos Sim. sérios, reportagens sérias. Não vamos também entrar em qualquer blog de qualquer blogueiro que fala qualquer É coisa. abobrinha. Né? Então, desde que seja artigo sério e tudo mais, você tem aonde buscar informação. E tem os sites que tem os modelos de petições. Isso ajuda muito, porque no início você Muito. não sabe construir uma petição do nada. É lógico que nem tudo tem modelo, mas é muito interessante. Então, assinem o Jus Brasil, Eu acho que o que vai Jus Brasil ajudar pode bastante. patrocinar a gente Olha, tem também. vontade, quero advogar, tenho um computadorzinho, começo aí pelas bordas com esses dois sites, ajuda bastante, porque no início, de fato, eu lembro a primeira vez que eu fui digitar minha petição lá, que eu estava fazendo estágio numa autarquia, aí o advogado falou, você vai fazer a contestação. Eu travei, eu sou professora de português, gente, escrever, falar é comigo, mas você trava. Depois, você vai criando uma familiaridade tão grande, né? Que hoje você pega assim, Você já né? briga com o juiz na Por meio dos petição. procuradores, vem a Vossa Excelência, querer já é no automático, mas no início é muito difícil. E você pode perfeitamente consultar, não se sinta intimidado. Existem essas ferramentas para você procurar. E se né? for mexer com inventário, cemitério é que não falta. Né? Exatamente. Espero que não falta. Que horror, Caio. Vamos falar que nós somos bem... Eu gostei da Você tá estratégia advogado do do cemitério, cemitério. cara. Sou comercial, gostei da estratégia do Sim. cemitério. Não é boa essa estratégia. eu preciso aplicar de fato essa estratégia na Pra ver se prática. funciona. Bruna, Vai né? Faz funcionar. piloto. A Bruna tá aí pra isso. E é aquilo que o Caio falou, não tenha medo, lógico, não tenha medo, pegue os desafios,
não vá dando a primeira resposta que vem à cabeça assim, né? Fale ao cliente. Podemos conversar, isso vai depender né, de casos semelhantes, enfim, não dá dando resposta, vai aos pouquinhos. Porque no início a gente tem essa fome, essa sede ao pote, às vezes acaba se equivocando. Então tem que ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de malemolência. Mas assim, todo isso não é isso de qualquer área, né? Jurídica também. Não é fácil, mas não é impossível. Todo mundo pode. Eu comecei aí, ó, né? Depois dos... Nem vou comentar. Deixa pra lá. Tiazinha. Então, dá super certo. É isso. Acho que por hoje é isso, né? Adorei esse papo. Eu também, foi muito bom. Muito legal. Que Parece bom. que é Queria foi 5 minutos. Parece, de é verdade. De tão Queria gostoso que agradecer o foi papo. Dr. Caio, né? E a Olha, doutora E a Vanessa. doutora Vanessa e a prof. Vanessa, né? Obrigada. E acho que a gente vai ter que marcar outro depois pra vocês trazerem mais sim. histórias. Começar a fazer estudo de caso engraçado. Isso, sensacional. Muito Fantasia os personagens, tem que compartilhar isso aqui com a gente. Troca os nomes. Sim, Daí a sim. gente recebe 20 processos na costa. Olha, você não citou o nome, mas citou o caos. Você tá. Olha, eu não vou falar o nome de ninguém, mas o João, não sei o que. Ah, mas muito bom, muito gratificante. Natália, você encerra? Quero agradecer a todo mundo, né? Queremos agradecer a todos, a vocês dois. Foi muito legal, foi um papo muito legal. E esperamos vocês na próxima quarta-feira. Obrigada. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.